O Bahia se prepara para a primeira partida da final da Copa do Nordeste e o tricolor tem 7 desfalques e, além disso, está com uma pressão gigantesca para mostrar que a goleada no final de semana foi acidente de percurso. No Vitória, Dudu está regularizado e pronto para reestrear. Por enquanto, o Leão segue com o técnico Rodrigo Chagas, que tem um longo período para treinar o time. Meus amigos e minhas amigas, olha, não perca daqui a pouco a estreia do nosso novo quadro Joias da Terra para tudo o que está fazendo e aguarda só um pouquinho. Gabriele Gomes, minha querida, chega mais aqui para trazer as informações do Bahia. Amanhã tem final da Copa do Nordeste. Boa tarde, Gabi. Muito boa tarde, Danilo. Boa tarde a você acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Amanhã o Bahia faz a primeira final da Copa do Nordeste, encara o Confiança em Aracaju. E o tricolor, o time de Rogério Ceni, vem de uma goleada para o Mirassol no final de semana. Na segunda, ontem, um treino no CT Evaristo de Macedo. Hoje pela manhã, mais um dia de atividade e à tarde, viagem para Aracaju. Para esse jogo, o Rogério Ceni tem uma boa notícia, que é o retorno do lateral Gilberto. Ele que teve o estiramento muscular, ficou fora de 4 partidas com o Bahia, volta então a ficar à disposição do treinador e agora o Bahia precisa mais do que nunca, porque o substituto logo depois de Gilberto, que é o Santiago Arias, foi convocado para a seleção colombiana. Para esse jogo de amanhã, o Rogério Ceni tem 7 desfalques, 5 deles que estão entregues ao departamento médico, que é o caso, por exemplo, do Eric Puga, e 2 que foram convocados para a seleção, que é o caso do Arias e também do Jean Lucas. Mais informações sobre esse jogo de hoje no ge.globo.ba. Valeu, Gabi. Um bom trabalho para você e toda a nossa equipe. Quinta-feira, ao vivo na Rede Bahia, o Brasil enfrenta o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O idioma inglês o Estevão ainda tá pegando, mas a parceria no Chelsea com os outros brasileiros João Pedro e Andrei Santos é realidade. Agora também na seleção. Quando eu saio a convocação, nós 3 ficamos muito felizes, né? Claro que, como eu falei, é o fruto de um trabalho que a gente faz todos os dias, trabalha todos os dias para estar aqui. Então acho que a gente fica muito feliz por sendo companheiro de time, nós 3 estamos aqui na seleção também. Com menos de um ano para a Copa e poucas janelas de treino, muitos ajustes vão ser feitos na base da conversa. E ainda tem os que estão chegando agora, tentando cavar um espaço definitivo com o treinador estrangeiro. Nem nos meus melhores sonhos, eu acho que eu ia imaginar isso. Para mim é o maior treinador da história, né? Conquistou grandes coisas, treinou o melhor clube do mundo. Estou um pouco nervoso, né? Porque é homem, né? Então, achei bacana, então eu só tenho a aprender. Contra Chile e Bolívia, o Brasil tem a chance de melhorar consideravelmente a imagem deixada nessas eliminatórias. A gente vai ao vivo a Teresópolis, está falando nesse momento o Jean Lucas e assim que terminar o Jean Lucas, começa a entrevista do João Pedro e o Seleção mostra para vocês. Para cavar um buraco na Copa do Mundo ano que vem. Primeiramente, boa tarde a todos. Somente glorificar o nome de Deus por tudo, por estar aqui. Agradecer ao meu clube também por tudo. Sei que o meio-campo da seleção brasileira é recheado de excelentes jogadores. Estar aqui no elenco é algo marcante para mim, muito gratificante. Então, acho que eu fazendo bem no Bahia, continuar performando e entregar na mão de Deus que as coisas vão ser feitas. Jean, boa tarde. Pedro Cunha, parabéns pela convocação. Faziam mais de 30 anos que o Bahia não tinha um jogador convocado, 8 de um atleta de clube nordestino na seleção brasileira. Você tem noção do peso dessa convocação que tem para a região do Nordeste como um todo no futebol, faltando menos de um ano para a Copa do Mundo? Você já parou para pensar e tem noção do peso, além de ser a sua primeira convocação, um peso especial na carreira, mas também para a região e para o teu clube? Obrigado. Claro, eu sei que é algo muito, muito marcante.
é uma responsabilidade muito grande que eu tenho, que eu estou carregando, representar o Nordeste e principalmente o Bahia. Então, eu sei que é continuar fazendo bem no Bahia, continuar performando, que eu vou conseguir feitos incríveis com a camisa da Seleção Brasileira. Jean, boa tarde. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. A gente viu o vídeo do Rogério Ceni com você muito emocionado, claro. O Brizola já falou que você é um dos volantes mais decisivos. Na verdade, você é o mais decisivo do futebol brasileiro em 2025, com mais gols também. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho a sua evolução do seu futebol, técnica e tática, para te fazerem chegar aqui na Seleção Brasileira com essa convocação. O que você acha que chamou mais a atenção do Ancelotti? Cara, eu acho que o Rogério me potencializou muito. Antigamente eu jogava muito como primeiro volante, segundo volante. Agora eu jogo como um meia, chegando mais perto da área. Com isso eu consigo dar assistências, fazer gol. Então eu acho que isso foi que fez o professor me chamar aqui para a seleção, me trazer para cá, me dar essa oportunidade. Também sou um volante que consigo chegar bem na frente, consigo retornar bem na marcação, aquele famoso box do box. Então, acho que foi mais ou menos isso que me trouxe até aqui. Jean, Raíza Simplício, da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre o que mudou um pouco do teu futebol. E eu queria saber exatamente a importância do Rogério Ceni, não só na sua evolução no futebol, mas também na sua evolução como pessoa, no que ele te ajudou para você estar aqui hoje nas mãos do Carlo Ancelotti. Acho que somente gratidão ao Rogério por tudo. Foi um cara que me mudou muito como pessoa, como jogador. Me ajudou bastante na minha chegada no Bahia. Conversou comigo antes de chegar lá. Fez uma ligação comigo, falou que eu ia ajudar ele iria me ajudar. E a gente ia conseguir feitos grandes com o Bahia. Então, cara, acho que ele me ajudou fazendo muitos gols. Não era um volante que fazia muito gol. Então, com isso, eu consegui chegar aqui. Então, eu sei que tenho muito a crescer ainda, muito a evoluir, mas somente gratidão ao Rogério, ao Bahia, por ter feito me chegar até aqui. Jean, João aqui da Cazé. Queria que você falasse um pouco, a gente estava falando sobre o vídeo, né? E deu para ver o quanto você ficou tocado com isso. A sua primeira vez aqui, o que te chamou mais a atenção, assim, as suas impressões no começo aqui pela seleção? Acho que é um sonho para todo jogador. Eu venho de Campo Grande. Todo garoto que sonha em ser jogador de futebol sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira. Então, ali naquele momento que eu recebi a notícia foi algo extraordinário. Não sabia o que fazer. Todo mundo veio correndo para me dar a notícia. Então, foi uma realização, né? De tudo que eu já passei na minha vida, lá dos meus pais. Então, a primeira impressão aqui foi estar aqui com excelentes jogadores. Nunca tinha vindo na Granja, espetacular. Então, fui muito bem recebido. Já conhecia alguns jogadores, então isso foi bom para mim. Então, estou muito feliz de estar aqui. Confiança e Bahia. Vamos começar pelo Bahia, né? Pelo Bahia? Rainan com a gente aqui para falar do Bahia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Taon. Rainan, o Bahia veio de uma das piores derrotas ever, né, da sua história no Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni já falou que foi a pior derrota dele como técnico. E ele disse que ele errou em escalar o time titular. Falou que o time estava cansado e aí foi dominado pelo Mirassol. Aí minha curiosidade é saber como que ele pretende, então, escalar o Bahia para esse primeiro jogo da decisão. Fala, Joana, muito boa tarde para você, boa tarde para a galera que acompanha o Taon. Pois é, né? Um grande erro do Rogério Ceni, ele assumiu a culpa e realmente foi o grande culpado daquela partida, daquele resultado, porque o Bahia vem numa sequência de decisões na temporada, num time que já está desgastado fisicamente. O desgaste mental do jogo contra o Fluminense foi muito alto também, né? E quando o Bahia consegue levar vantagem para o jogo de volta, os jogadores no outro jogo, é uma coisa do ser humano, tá inerente, né? Consegue um objetivo tão importante no outro jogo que você tem tantas rodadas para buscar, para correr atrás do resultado, você dá uma relaxada. Então os jogadores entraram muito desatentos e o desgaste físico foi grande e o peso emocional dessa derrota também foi, né? Dá uma pressão a mais para a decisão de amanhã, mais uma. O Bahia vai ser o único time da Série A que não vai ter data FIFA para descansar.
vai todo mundo estar no jogo. Todos vão ser relacionados, claro, mas o Rogério Ceni deve colocar um time mesclado, um time reserva para o jogo da Copa do Nordeste. Claro que ele não pode usar o novo reforço, que ainda nem foi titular, né? O João Paulo, goleiro que veio do Santos, porque não dá para registrar novos jogadores para esse jogo, como o Sanabria também não vai jogar, não vai entrar em campo, que foi o jogador que chegou para o lugar do Eric Pulga. E o Rogério Ceni tem 7 jogadores que não vão poder entrar em campo. São 7 desfalques muito importantes. Começando aí com o Eric Pulga, que tinha voltado de lesão contra o Fluminense, jogou contra o Mirassol e se machucou. Fez exame de imagem hoje, a gente está esperando o resultado para saber, mas o Rogério já adiantou que ele não participa de nenhum dos 2 jogos da final da Copa do Nordeste. Aí o Caio Alexandre está fora. Tem o Ademir também, que se machucou, que faz muita falta, está fora. E os jogadores da seleção brasileira. Quem são eles? Jean Lucas, que já se apresentou ao Ancelotti, e também o Santi Arias, que está com a seleção colombiana. O Lúcio, que seria outra baixa, o Luciano Rodrigues, da seleção uruguaia, ele não foi convocado dessa vez, então vai estar presente no jogo de amanhã pela Copa do Nordeste. Outros 2 desfalques já são mais antigos, né? Da zaga, o Canu e o Eric, que é volante, também joga como lateral direito de vez em quando, improvisado. Eles já estão fora há algum tempo, então não conta tanto assim como um desfalque, mas ele não vai poder contar com esses 2 atletas também para o jogo de amanhã, que é super importante. Time titular, Joana, só no jogo de volta na Arena Fonte Nova. É difícil, hein? Uma decisão que o Ceni já falou que foi errada da parte dele, agora pode ter reflexo nesse título que é importante, né? Que é a Copa do Nordeste. Vamos acompanhar então o que o Rogério Ceni vai preparar para a final de amanhã. 9h30, o primeiro jogo. Então, Rainan Peralva com a gente, trazendo as informações do Bahia. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Taon. Vamos falar do outro lado? Vamos para Aracaju, então. Vamos trazer o Gustavo Rodrigues para falar de como Confiança está se preparando para esse confronto, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. Já sei que perdeu o goleiro. É isso mesmo? Não vai ter o goleiro titular para o jogo? É isso aí, Joana. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Taon dessa terça-feira. Pois é, como você já bem adiantou, o Confiança está sem seu goleiro titular, vai ser desfalque. Inclusive não faz nem mais parte do elenco, tá? Vamos explicar a situação para o torcedor e para você que está acompanhando o Taon. O que acontece? A gente entrevistou o presidente Pedro Dantas hoje pela manhã e ele explicou que os contratos dos jogadores foram encerrados no dia 30, né? Logo depois do último jogo da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele então sentou para conversar com todos os atletas, né? Explicou a importância desse jogo histórico para o Confiança e o único, segundo o presidente, que não aceitou renovar foi o goleiro Felipe. Felipe atuou durante 23 jogos nessa temporada, nos últimos 17 foi titular, não sofreu gol em 10 jogos e ele, inclusive, já fez um post em rede social se despedindo do time do Confiança, agradecendo o carinho da torcida proletária e já anunciou também o seu novo clube, tá lá no clube de Portugal, Felgueiras. Ele foi peça importante, né, do técnico Luizinho Vieira durante toda essa temporada do Dragão. Inclusive, vamos falar agora um pouquinho da campanha do Confiança. O Confiança se classificou em 4º, no grupo que teve Bahia, Ceará e CSA também classificados. Nas quartas de final, o time passou pelo Vitória, né? Vitória venceu lá no Barradão 1-0 com o gol do Rafinha. E na semifinal, venceu o CSA lá no Rei Pelé também por 1-0. Lembrando que essa é a primeira vez que um time sergipano chega à grande final da Copa do Nordeste nesse formato. Lá na década de 1970, né, o Itabaiana, né, já chegou também nessa grande final, foi campeão também. E agora a gente vai ter, né, o Confiança nessa grande final, mesmo depois de não ter conseguido se classificar na Série C. Mas a promessa de um jogão amanhã, 90% dos ingressos já vendidos, Joana. É, um jogaço aí, grande expectativa do lado do Confiança e do Bahia também. Muito obrigada, Gustavo, pelas informações. Sempre muito bem-vindo aqui. Então, volte sempre aqui trazer as informações aí direto de Aracaju.